Professor Felipe Aquino, por gentileza, explica para nós católicos, quando por infelicidade e motivos mundanos, um casamento se acaba, como seguir em frente na vida em Cristo, sem estar cometendo um pecado mortal? Nunca mais poderei comungar se eu não anular o meu casamento? Gostaria de entender como seguir minha vida em Cristo após esse divórcio inesperado. Bem, primeira coisa, né? A primeira coisa que a pessoa, eu penso que ela deve verificar é se realmente a reconciliação for impossível, humanamente falando, é tentar verificar se o casamento não foi nulo. A igreja não anula casamento, não existe isso. O que o tribunal eclesiástico pode declarar é que um determinado casamento não valeu, não foi válido, porque houve uma falha de consentimento, ou falta de forma canônica, são 19 razões no Código de Direito Canônico, né? Então, a primeira coisa, eu acho que a pessoa deve verificar isso. Será que houve alguma coisa antes do casamento? Porque o que acontece depois do casamento não é motivo de nulidade. Porque se o casamento valeu, valeu. O que acontece depois pode, às vezes, até ser indício de algo que pode ter havido antes. Então, eu acho que essa é a primeira coisa, né? Bom, se o tribunal da igreja, numa primeira instância, mesmo num recurso, o tribunal declare que o casamento foi válido, então não pode casar com outra pessoa, não pode haver uma segunda união mantendo a vida sacramental. Aí, eu penso que é aquilo que o catecismo fala, né? Junte à cruz de Cristo este sofrimento, né? E não sei se poderia haver alguma outra alternativa. Deixa Dom José Falcão ver. Do que eu já li do catecismo e tudo, se não houver nenhuma definição do tribunal da igreja pela declaração de nulidade, não pode haver um novo casamento. Certo, Dom Falcão? Correto, correto. Nada a declarar, porque o professor foi preciso. O São João Paulo II, na encíclica Familiaris Consócio, dedica alguns parágrafos a respeito da situação pastoral, como conduzir pastoralmente esses casos delicados. A presunção no Código de Direito Canônico é de que o matrimônio goza do favor do direito, ou seja, é válido até que se prove o contrário. Se a pessoa tem fundamentos, tem provas de que o matrimônio não foi válido, imediatamente apresente isto ao tribunal ou ao seu bispo, e aí o bispo vai analisar se as provas são plausíveis, se as provas são contundentes, pode ter um caminho mais rápido, para que o bispo declare nulo, sem precisar, pela via ordinária, que o processo tramite, por exemplo, no tribunal eclesiástico, mas se ele julgar que a causa, o caso, precisa de uma análise mais aprofundada, então é protocolado no tribunal eclesiástico que vai analisar se procede ou não a petição em função das provas apresentadas. Enquanto a igreja não declara, em última instância, enquanto não transita em julgado, ou seja, não há mais possibilidade de se avançar, extinguiu, terminou o processo, e isso foi favorável ao demandante, ou seja, a pessoa pediu para declarar nulo e a igreja reconheceu que nunca foi válido, e ela está então habilitada a contrair matrimônio pela primeira vez. Caso isso não se obtenha, aí vem aquilo que o apóstolo Paulo diz na 1 Coríntios capítulo 7, que a mulher não se separe do marido, e se ela estiver separada, que não se case com ninguém, ou que se reconcilie com o seu marido. É verdade que nesses casos dolorosos, se ela não tem vínculo,
ela deve pedir a Deus, carregar a sua cruz, e às vezes isso comporta educar os filhos, às vezes menores de idade, etc. É um drama, verdadeiramente, mas esse drama não pode de forma alguma ignorar o amor à verdade. Amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. A indissolubilidade do matrimônio é uma verdade que não pode ser contestada nem contrariada, sob o risco de trair a vontade original de Jesus a respeito da indissolubilidade do sacramento do matrimônio. Caso ela já viva em segunda união, enquanto a primeira união não é declarada nula, São João Paulo II admite a possibilidade de que ela venha a receber o sacramento, desde que ambos, isso se diz em latim, tanquam soror et frater, desde que ela deseje que essa convivência seja como irmão e irmã. Por causa, por exemplo, dos filhos que são menores de idade, ela não pode casar no religioso, porque o matrimônio ainda não foi declarado nulo. E ela não quer se separar, não quer sair da mesma casa, porque os filhos inocentes amam o pai, amam a mãe. E por causa dos filhos, ela não pode se separar, não quer se separar, porque isso traria um prejuízo maior. Por outro lado, ela quer receber o sacramento, mesmo vivendo debaixo do mesmo teto. Ela pode, desde que com a anuência dele, quando um não quer, dois não fazem, ela pode, sem sair da mesma casa, contanto que queira viver como irmão e irmã, dentro da mesma casa, sem o contato sexual. Aí sim, arrependida, reconciliada com Deus no sacramento da penitência, mesmo vivendo debaixo do mesmo teto, mas agora vivendo como irmão e irmã, pode sim receber o sacramento da penitência e, consequentemente, o sacramento da Eucaristia.